meditando no livro de Daniel já há algumas semanas e hoje chegamos no capítulo 5 do livro de Daniel. Provavelmente iremos até o meio do livro de Daniel, depois voltaremos para o livro de Apocalipse e vamos fazer esse intercalar de exposição bíblica nos livros de Daniel e de Apocalipse durante algum tempo. Daniel 5, esse é um texto médio, 31 versículos. Eu vou fazer a leitura, eu convido os irmãos a acompanharem comigo. Daniel 5, leremos todo o capítulo. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se turbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes
fiquem contigo, e dá os seus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor seu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no reino, no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Vamos orar ao Senhor, falar conosco. Senhor Deus, sua palavra foi lida. Pedimos agora que o Senhor nos auxilie enquanto meditamos nela, que a sua palavra, como verdadeiramente seja cortante aos nossos corações, que ela abra os nossos olhos e os nossos ouvidos a Ti, e nos faça reconhecer quem somos e quem Tu és. Nos constrange, Deus, na presença do Senhor, mediante entendimento de Sua palavra. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos mais uma vez no livro de Daniel, e agora talvez alguns de nós estejamos um pouco perdidos, porque pelo menos até o final do capítulo 4, Daniel estava falando de Nabucodonosor, que era o rei que governava ali. E de repente, Daniel muda todo o discurso, porque ele já pula de forma inexplicável para o reino de Beltesazar, que é um outro rei que governou sobre o mesmo período em que Daniel estava ali na Babilônia. A ideia do livro de Daniel não é que a gente entenda cronologicamente o tempo em que as coisas estão sendo feitas aqui. Daniel não foi escrito para a gente entender a sociedade, a cultura babilônica, como as coisas foram feitas ali, ou que reis, ou que jogos políticos aconteceram. Não é essa a ideia do livro de Daniel. O livro de Daniel ele tem um propósito bastante específico, de mostrar que não importa quem seja o governante, o rei, o imperador ou o governo, existe alguém que sempre é maior do que todos eles, e esse alguém é o nosso Deus. Então, Daniel não vai se preocupar em nos mostrar o que aconteceu entre um governo e outro,
mas do capítulo 4 de Daniel até o capítulo 5, nós temos provavelmente um pulo de quase 30 anos entre a morte de Beltesazar, a vinda de um outro rei, que foi o pai entre a morte de Nabucodonosor, um outro rei que foi o pai de Beltesazar, e então agora o nome que encontramos aqui do rei, o rei que é Beltesazar. Nabônicos era o rei que estava entre o meio de Nabucodonosor e Beltesazar, provavelmente o pai de Beltesazar. E o que encontramos aqui, basicamente, é uma queda de forma clara e objetiva do padrão de reinado do rei da Babilônia. Enquanto nós vimos até agora governantes extremamente poderosos, que é o caso de Nabucodonosor, que na sua grandeza dominava o mundo, governava os seus exércitos, mandava os seus soldados conquistar, e quando ele olhava para si mesmo, a sua grandeza era tão grande que ele se tornava orgulhoso a ponto de se achar um Deus. Nós agora temos um tipo de rei bem diferente, que é quase um Deus mais modernizado, digamos assim. É um Deus que, em vez de governar, ele gostava muito de festejar. Um rei que, ao invés de guiar o seu império, ele gostava de gastar os recursos do seu império. Então, o rei Beltesazar, na história da Babilônia, ele tem um significado muito pequeno. Ele é considerado um dos reis mais fracos que tiveram, um dos mais insignificantes que tiveram. Mas para o povo da Babilônia, ele foi um dos piores reis, porque ao invés de trazer progresso, benefício para o seu povo, o que ele fazia é explorá-los para que ele pudesse ter uma vida de paz, de abundância e de muita alegria. Trazendo para uma linguagem mais atual, um rei meio mauricinho assim, cheio de vontades e desejos, que nada é negado e ele não está nem aí absolutamente para ninguém. Esse rei Beltesazar, ele surge então num dos momentos que para ele era muito comum, que é uma grande festa. O capítulo 5 começa com uma grande festa, um banquete. Imagine um banquete feito para 1000 homens. Eu acredito que nenhum de nós aqui viu uma festa desse tamanho, do jeito que Beltesazar estava oferecendo. São 1000 dos mais grandes da Babilônia, os homens mais poderosos, os homens mais ricos, os homens mais temidos estavam nessa festa. Ele traz com esses 1000 mulheres e concubinas para alegrá-los, e eles escolhem beber vinho durante muito e muito tempo ali naquela festa, em um grande banquete, provavelmente regado a muita promiscuidade, a muito pecado, a muitas mazelas. E isso é o reflexo do que temos na vida de Beltesazar. Porém, não ainda aceitando que aquilo era suficiente, o que Beltesazar faz no versículo 2 é o que agrava ainda mais a situação. E aqui nós temos algo muito importante a aprender. Enquanto nós destruímos muitas vezes as nossas vidas, o Senhor tem misericórdia e aceita que a gente tenha um tipo de livre regência e que a gente governe a si mesmo. Mas em algum momento o Senhor virá e falar assim: não toque naquilo que é meu, porque o que pertence a Deus, Ele não aceita que seja tomado pelos homens. Beltesazar fez isso. Ele chama os seus servos e, não satisfeito com aquela festa, ele diz: traga os utensílios da casa de Deus que foram tomados por Nabucodonosor lá em Jerusalém, mais de 40 anos atrás dessa festa que aqui está. Os seus servos vão, tomam as taças, tomam os pratos, todos que foram dedicados ao Deus de Israel. Os pratos, os utensílios reais, eles eram usados somente dentro do templo. Quem os usava eram os sacerdotes, que antes de poder se
tomar ali algum banquete, eles tinham que se santificar, eles tinham que se lavar muitas vezes, por causa do temor da presença do Deus dos exércitos, que habitava no meio daquele tabernáculo e que se fazia presente visualmente por meio de uma fumaça no meio do povo de Deus. E agora Beltesazar faz o seguinte: tragam os utensílios e nós banquetearemos com ele. Ele toma as taças, ele as enche de vinho, e todos aqueles, no meio de uma grande festa de pecado, começam a usar as coisas de Deus. E obviamente o Senhor não se agradou daquilo. A cena que vemos em seguinte é inexplicável segundo a ciência humana. Nosso propósito não é provar a ciência, mas é reconhecer a soberania de Deus, inclusive sobre a própria ciência que podemos desenvolver como homens. Deus faz uma mão surgir. Imagine que nessa parede branca que agora, uma mão surge e começa a escrever algumas palavras em hebraico. A ideia é a mesma que Nabucodonosor tinha. Nabucodonosor não falava hebraico. E não só isso, que negócio é esse de uma mão escrevendo na parede? Nabucodonosor diz que ele pôde, Beltesazar diz que ele pôde ver a mão. Ele viu essa mão. Não necessariamente todos que estavam com ele ali viram também essa mão, mas ele a viu. E essa mão escreveu uma mensagem que Beltesazar não podia interpretar, e ele não entendia. E de um rei que estava se banqueteando, que estava bebendo com tantas pessoas, se alegrando com mulheres e muitas outras coisas, nós agora vemos um rei que se quebra diante de um poder que ele não poderia suportar. Beltesazar, ele fecha o seu semblante, é o que a Escritura diz no versículo 6, os seus pensamentos, que eram pensamentos de paz, agora eles são pensamentos sombrios, eles estão turbados, como se uma grande nuvem escura ocupasse a sua mente, e ele não conseguisse mais pensar em nada além daquilo. As juntas dos seus lombos, dos seus joelhos, elas se afrouxaram. Sabe aquela cena que a gente vê em desenho animado, quando alguém está com medo, e aí você vê o joelho da pessoa batendo assim? A ideia é essa, de que Beltesazar estava batendo os joelhos como se ele estivesse com tanto medo que o seu corpo refletisse aquilo de uma forma que ele não podia controlar. O rei então, ele desordenado, ele começa a gritar, é isso que o versículo 7 nos diz. Ele começa a gritar chamando aqueles que a gente já viu, que nos capítulos 2 e 4 de Daniel são incapazes de ler e de interpretar qualquer coisa. Ele chama os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, magos, gente que se diz entendida, gente que se diz conhecedora, gente que diz que pode interpretar e entender alguma coisa, mas que a gente já viu que não tem capacidade nenhuma quando a verdade precisa ser estabelecida. Ele os chama, ele mostra aquelas palavras escritas na parede, eles ficam totalmente perturbados, e ele faz uma promessa. A promessa que ele faz é de glória. Eu farei de quem me disser o que está escrito aqui, o terceiro do meu reino. Vocês vão se vestir de púrpura. A ideia de se vestir de púrpura é que a veste vestida de púrpura é como se fosse uma veste real. Já viu naqueles filmes o manto real? O rei sempre usa um manto vermelho que vai até o chão atrás, como se fosse uma coisa que dava grandeza. Então o que ele estava dizendo é: farei dele como um rei. Ele terá muito ouro, um cordão de ouro tão imponente no seu pescoço que provavelmente seria visto a muita distância, e ele seria o terceiro do reino. Imagine como aqueles sábios, aqueles feiticeiros, magos, eles não quiseram interpretar aquelas palavras, como que eles não quiseram realmente falar o que elas significam. Mas fato é que ali no versículo seguinte, no versículo 8 e 9,
nós vemos que todos eles, mesmo conclamando pelos seus deuses, mesmo chamando aqueles falsos deuses, eles não puderam interpretar nada. Veja bem, aqui é um contraste muito grande, porque lá atrás, quando a gente vai naquela festa que gerou isso tudo, a gente vai ver que quando eles tomam as coisas de Deus, quando eles pegam os utensílios do templo, eles escolhem adorar no versículo 4. E olha quem eles adoram no versículo 4: deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esses são os deuses desses que agora não podem interpretar nenhuma das palavras que o Deus dos exércitos escreveu naquela parede. Os falsos deuses ali adorados, eles literalmente não podem nada, eles não têm capacidade nenhuma, e diante de uma mera frase escrita na parede, eles nada podem fazer para auxiliar os seus servos a chegar até a grandeza. Eles declaram a sua incapacidade. O rei, no versículo 9, ficou ainda pior. O seu semblante mudou completamente. E todos os grandes, agora não é só o rei que está nervoso, não, é os 1000 que estão com ele, todo mundo fica totalmente inquieto, no meio das sombras que não podiam ser explicadas nem mesmo pelos grandes sábios daquele tempo. No versículo 10, uma nova personagem surge, a rainha mãe. A rainha mãe, que era a mãe do rei que ali estava, e que traz uma sabedoria, que é uma sabedoria comum aos babilônicos nesse momento. Todos eles conheciam o que Nabucodonosor passou. As narrativas de Nabucodonosor, ela não foi guardada num local fechado para que ninguém pudesse fazer. Não. A gente viu na semana passada, por exemplo, que o capítulo 4 foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. É ele quem escreve isso, Daniel copia e coloca no livro de Daniel como uma profecia. E aqui a gente vê então que se Nabucodonosor estava dizendo aquilo de si mesmo, até para a gente, chegou até nós, quanto mais ao povo da Babilônia. Eles sabiam disso, eles conheciam o que passou-se com o rei Nabucodonosor. E a rainha mãe, se lembrando disso, ela chega até o rei e ela, numa saudação comum, chamando de ó rei, vive eternamente, ela disse: não se preocupe, rei, eu trago uma óbvia solução. O seu pai, Nabucodonosor, ele também passou por momentos assim, em que interpretações eram necessárias. E existe um homem, olha só o que o versículo diz, 11: há no teu reino um homem. Nós estamos falando do reino babilônico, o maior império de toda a terra naquele tempo. O império que se expandia a tal ponto que não encontrava-se o seu fim. E aí, a mãe do rei, ela vira e fala: há um homem que tem o espírito dos deuses santos. A gente já ouviu falar isso também aqui no livro de Daniel. Como eles não entendiam que é a grandeza do Deus de Israel, eles o chamavam de o Espírito dos Deuses Santos. É uma maneira de tentar interpretar a grandeza de um Deus que é maior do que os deuses da Babilônia. Só em falar isso daqui, ela já está reconhecendo camadas de divindade. Ela está dizendo: as nossas divindades, mas acima dessas divindades existem deuses santos, mais poderosos. E esse homem aí, ele serve a um desses deuses santos. Ela então exalta Daniel pelo que ele fez, fala que a luz foi encontrada nesse homem, que a inteligência, a sabedoria e foi dada a ele, e que ele pôde, diferente de todos os encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, interpretar os sonhos. Isso tudo porque Deus o capacitou a isso. E então Daniel é introduzido à presença do rei no versículo 13. E a gente mais uma vez vê Beltesazar cometendo os seus pecados. Porque lembre-se, Beltesazar está agora
num problema sério, ele não consegue interpretar aquilo. Desculpa. E não interpretando aquilo, ele se encontra totalmente perdido. Ele estava tremendo as bases, né? O joelho, ele estava morrendo de medo. Mas quando Daniel é apresentado a ele fala com Daniel de uma forma a diminuir Daniel e a engrandecer a si mesmo. Quando ele trata Daniel, às vezes a gente deixa isso passar desapercebido, né? No versículo 13 ele diz: és tu aquele Daniel que foi cativo de Judá, que o meu pai trouxe? Basicamente o que ele está dizendo é: se é esse homem que eles estão falando aí, esse escravozinho que veio de Judá, a quem eles dizem que pode fazer isso tudo? A ideia do rei é de olhar para ele como um serviçal, a de diminuir Daniel, de torná-lo como um subalterno, porque o rei não podia aceitar o fato de que o Deus daquele Daniel, que é o mesmo Deus dos utensílios que ele utilizou, ele poderia interpretar as palavras que estavam naquela parede. Daniel, ele compreende isso. Daniel, ele não age da maneira como ele agiu aqui em nenhum outro lugar do livro de Daniel. Ele começa a exaltar Daniel para tentar constrangê-lo, a torná-lo talvez constrangido a fazer aquilo para provar a si mesmo. Mas Daniel, ele rejeita a pessoa do rei Beltesazar. Lembre-se de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ele tem aquele sonho, Daniel, quando ele vai falar com Nabucodonosor, ele fala assim: rei Nabucodonosor, que a interpretação seja para os seus inimigos. Vocês lembram disso? É como se ele estivesse orando pelo rei Nabucodonosor, como se ele estivesse falando para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, eu gostaria que esse mal não viesse sobre você, mas que ele viesse contra os seus inimigos. Porém, e então ele disse a interpretação do sonho: ele vai vir sobre você. E exatamente o que ele disse aconteceu a Nabucodonosor. Agora, com Beltesazar, depois de lhe oferecer, no versículo 16, toda aquela riqueza, eu vou te vestir de púrpura, eu vou te botar uma cadeia de ouro no pescoço, pesada, cheia de riqueza, eu vou fazer você o terceiro do reino. No versículo 17, Daniel olha no olho do rei e ele fala assim: eu não quero nada que você me ofereceu. As palavras dele são duras: os seus presentes fiquem contigo. Você consegue entender que aqui Daniel está sendo duro? Dá os teus prêmios a outra pessoa. Eu não quero se você tem a oferecer. Ele está pegando pesado com ele. Porém, ele diz: lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel está declarando diante do rei, e preste atenção, de 1000 dos maiores, dos mais poderosos homens de toda a Babilônia, que ele está confrontando o rei perante todos eles. Eu não quero nada teu, eu não estou nem aí para quem você é. Você fez algo que você não deveria fazer. E então ele traz a interpretação. E a interpretação do sonho é bastante objetiva. Daniel começa a falar assim: rei, o Deus Altíssimo, ele olhou para os seus atos. E nessa descrição, duas coisas, a gente não tem como olhar tudo que está aqui, senão a gente vai até 9 da noite, mas a ideia principal a gente vai tentar cobrir. Há 3 coisas principais ele trouxe aqui. A primeira é: você sabe com quem você está mexendo. Daniel joga na cara do rei o fato de que ele sabia que ele estava tocando os utensílios do Deus de Israel, que ele sabia disso, ele fez isso propositadamente. Aparentemente, Beltesazar, ele guardava algum rancor pelo que se passou talvez com Nabucodonosor, e ele guardava esse rancor dos judeus especificamente e do Deus de Daniel, porque agora o que ele fez foi confrontar diretamente o Deus dos judeus. Quando naquela festa ele diz:
traga os utensílios do rei de Israel, traga os utensílios da casa do Senhor, ele estava sendo objetivo. Ele estava dizendo: eu, Beltesazar, estou confrontando o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Eu vou tomar os utensílios da casa do Senhor, eu vou beber com eles, eu vou comer com eles, porque eu não me importo com esse Deus, eu ignoro esse Deus, eu quero mostrar para todos os grandes que esse Deus não é nada e esse Deus não vale nada. E Daniel, ele deixa isso claro para ele. Ele fala para ele com detalhes de como ele era soberbo e arrogante. Ele fala de como Nabucodonosor foi tratado, e ele diz: tu, Beltesazar, não humilhaste o seu coração, tu sabias tudo isto. Está lá no versículo 22. Você foi mais arrogante do que Nabucodonosor. Essa é a segunda intenção de Daniel nas palavras dele. Ele era mais arrogante, mais orgulhoso do que o pai dele. E ainda ele declara: você se lembra de tudo isso. E aí no versículo 3 ele mostra a guerra que ele estava fazendo. Você se levantou contra o Senhor do céu. Que acusação! Pense no que Daniel está fazendo. Meus irmãos, se fosse em qualquer outro reino, literalmente nesse momento a gente ia ver Daniel sendo despedaçado na presença do rei. Não tem rei que ia aguentar ouvir palavras assim de um escravo. Lembra, o próprio rei está chamando Daniel de escravo. Ele é escravo e o rei é o rei mais poderoso da Babilônia. E agora esse rei está sendo confrontado por esse escravo. Esse escravo está falando que ele é um mentiroso, que ele é um arrogante e que ele fez guerra contra os deuses dos céus. E ele confronta ainda, por último, os próprios deuses babilônicos. Como se não bastasse acusar o rei, ele acusa os deuses do rei. Daniel estava num dia que ele estava com as pedras boas na mão, ele estava pronto para bater. Ele não pegou leve com esse homem, não. Ele fala: os seus deuses de pedra, de madeira, que foram adorados com o utensílio do rei. Olha o que ele diz lá no final do 23: que não veem, não ouvem, nem sabem. Ele vira para o rei e fala: os seus deuses, eles não têm poder nenhum. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Eles não sabem de nada. Eles não passam de deuses inúteis, completamente inúteis, que não têm capacidade nenhuma de te ajudar ou te libertar. Mas então Daniel vai para a parte principal da sua interpretação. O que está na Escritura? Lembre-se que Daniel sempre segue um padrão. Ele usualmente explica o que está escrito e depois ele interpreta o que está escrito. Daniel não seguiu esse padrão em Daniel 5. Ele vai direto para a interpretação. Ele diz exatamente 4 palavras das que estavam escritas nas paredes: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Para quem quiser aprender hebraico aí, fica a dica de depois pedir para o seu pai para começar a estudar um pouquinho, e tenho certeza que ele vai ajudar vocês a entender e interpretar. Já está bom, está traduzido por Daniel aqui essa parte. Mene, o que significa essa palavra? Contou Deus o seu reino e deu dele cabo. É uma palavra em hebraico. E qual o significado dela? O seu reino caiu. Preste bem atenção no que Daniel está falando. Diante do rei e dos 1000 grandes, ele vira para ele e fala: a casa caiu, o seu reino caiu, tudo vai ser colocado abaixo. E isso é dito 2 vezes. Mene, Mene. Ele repete 2 vezes. A sua casa caiu, o seu reino caiu, o seu império caiu, você não subsistirá mais. Basicamente, não tem como você se manter no lugar onde você está. Tekel, você foi pesado na balança e você foi achado em falta.
ele traz também o motivo pelo qual o império vai cair. Ele diz: o império caiu por causa do seu pecado. Você foi achado em falta, o seu pecado foi visto aos olhos de Deus, e Ele te julga agora, por isso o seu reino vai cair. E Ele ainda dá uma previsão futurística também. Pérez, outra palavra simples, que significa o seu reino foi dividido. Ele vai ser dado aos médios e aos persas. Curiosamente, aqui nós vemos o cumprimento daquela profecia que foi dada a Daniel, lá no tempo de Nabucodonosor. Vocês lembram da estátua, que a cabeça era de ouro, depois vinha bronze, depois vinha ferro, depois barro? Esse é o segundo império, os médios e os persas, que eles viriam para conquistar os babilônicos, e eles seriam o segundo povo que também traria grande mal ao povo de Israel. Essa profecia judaica, isso daqui se cumprindo nos olhos do rei Beltesazar. Ele seria o último rei. Quando ele traz a interpretação dos sonhos, quando ele traz a verdade aos olhos do rei, Beltesazar, ele continua amedrontado, mas ele não podia voltar atrás da sua palavra. Isso era algo que no Império Babilônico era extremamente importante. Você lembra quando Nabucodonosor ele queria livrar Daniel, por exemplo, de ser morto? Quando ele queria livrar de Daniel de ser morto, os sábios, eles vieram para ele e falaram assim: a palavra do rei não pode voltar atrás. Como que o rei vai continuar sendo rei se você voltar atrás na sua palavra? E agora o rei estava diante do mesmo dilema. Vem esse escravo na minha frente, ele vai falar que eu sou arrogante, que eu sou mentiroso, que eu desrespeitei o seu Deus, que os meus deuses são falsos, e que eu vou morrer e o meu reinado vai cair. E eu tenho que fazer ele o terceiro do reino, colocar um manto vermelho e dar um colar de ouro. Ou a minha palavra, ela não vai se cumprir. É uma ironia que a gente encontra nas Escrituras, porque ele podia ter feito escolhido dar um presente depois, da interpretação, mas ele faz isso antes para mostrar a grandeza de Deus. A gente vê agora Beltesazar vestindo Daniel de púrpura. Imagine o tanto que ele devia estar irado em seu coração de estar fazendo isso. Ele coloca uma cadeia de ouro no seu pescoço, e ele proclama diante dos 1000 grandes que Daniel era o terceiro do reino. Mas isso não durou por muito tempo para Beltesazar. A Escritura diz que naquela noite Beltesazar morreu. O cumprimento da profecia não foi para depois de muitos anos, foi naquela noite. A história conta que enquanto esse banquete estava sendo realizado nos canais da Babilônia, Dario já estava invadindo com seus 60.000 soldados, os soldados de alto poderio. Ele estava invadindo a Babilônia com todo o seu exército. E basicamente, enquanto o rei estava questionando Daniel, interpretando o seu sonho, o cumprimento da profecia já estava chegando. São coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Beltesazar não sabia disso, ele não tinha controle sobre isso, mas Deus já havia passado o reino dele com forma objetiva. Não tinha jeito de Beltesazar escapar dessa. Quando ele se vê diante do julgamento de Deus, Dario entra, ele toma o poder e com 62 anos ele se apodera do reino que pertencia a Beltesazar. Estamos diante de mais um momento de grande temor para a igreja de Cristo Jesus. Em primeiro lugar,
Daniel 5 é extremamente importante para nos mostrar que não existe soberano acima do nosso Deus. Isso a gente tem que entender de forma objetiva e única. Não há alguém em todo o universo que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Eles não têm o controle sobre a vida, eles não têm o controle sobre a realidade, eles não têm o controle sobre as situações. Existe um Deus dos céus que no momento que Ele quiser intervir, Ele intervém e Ele muda completamente as coisas. Não existe governo poderoso demais para Ele. Não existe imperador ou rei mais forte do que Ele. Com uma palavra, Ele toma a vida humana e Ele julga aqueles que se achavam maiores do que Ele. Isso deveria nos fazer reconhecer a grandeza do nosso Deus para nós mesmos. Se Deus é assim com os reis e com os imperadores do mundo, por que nós estamos temendo pequenas situações, medos e inquietações do nosso coração, que não são absolutamente nada, quando comparados ao grande rei Belsazar, por exemplo? É curioso pensar que, de alguma maneira, nós nos assustamos e nos atemorizamos com coisas que deveriam ser insignificantes, se nós considerássemos quem é o nosso Deus. Ele é o maior, Ele é o mais poderoso. Por que temer doenças? Por que temer aflições? Por que temer inquietações financeiras? Por que temer a solidão? Por que temer o dia? Por que temer a noite? Por que temer as coisas que a gente tem medo? Por quê? Provavelmente porque você se esqueceu de quem é o seu Deus e de que Ele é maior e mais poderoso do que qualquer inimigo do seu povo. E nós temos que aprender isso, para que a gente possa ter uma vida de paz. A palavra de Deus diz que ao seu povo Ele o dá enquanto dorme. A gente meditou isso hoje de manhã. Aos filhos de Deus Ele os abençoa enquanto eles dormem. Não é pelo nosso esforço, mas é pela confiança de que Ele vai à nossa frente. Não é porque a gente é estratégico, porque a gente é inteligente, porque a gente é ótimo no nosso trabalho, mas é sabendo que Ele vai antes, fazendo com que tudo dê certo. Me lembro de João Calvino, que é um reformador lá de Genebra, e ele era o governador da cidade. Ele era não simplesmente o pastor de Genebra, mas eles fizeram também o governador da cidade. Então imagine que um governador e um pastor ao mesmo tempo, provavelmente ele tinha uma vida muito ocupada. Quantas reuniões, quantas decisões ele tinha que tomar. E aí ele conta que para dias mais difíceis, em que ele tinha que tomar mais decisões, ele tinha mais atividades, ele escolhia, antes de sair de casa, orar mais. Havia dias que ele diz que orava por 3 horas. Imagina um dia atribulado seu, você falar assim: não, hoje eu vou orar 3 horas antes de sair de casa. É para agoniar qualquer coração, não é? Mas aí Calvino dizia assim: quando eu chegava nos lugares, as reuniões já tinham praticamente sido resolvidas. As decisões difíceis, elas se tornavam fáceis. Os momentos de dificuldade, de muita, talvez, luta, de briga, eles já estavam apaziguados, eles estavam tranquilos. E então ele diz assim: eu orei e o meu Deus atendeu a minha oração. Ele foi à minha frente e Ele facilitou a minha vida. A gente muitas vezes se esquece que muitas vezes a gente não tem que perder o sono, angustiado, ansioso. A gente tem que simplesmente orar e deixar o nosso Deus agir.
Porque existe um Deus poderoso nos céus, e esse Deus também é poderoso na terra. Esse texto também nos ensina outras coisas. Ele nos ensina sobre a arrogância do coração do homem. Isso não pode passar desapercebido quando olhamos para Beltesazar, porque muitas vezes o homem acha que ele é o que ele não deveria ser, e nós crentes não estamos isentos dessa responsabilidade não, porque nós também fazemos isso com nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para nós e a gente olha para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa família, para aquilo que temos, a gente fala assim: olha, eu estou fazendo direitinho, eu estou muito bem, eu estou cheio de arrogância no meu coração, achando que tudo isso é fruto do meu trabalho e é fruto do que eu tenho a oferecer. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê que Daniel não estava nem buscando engrandecer a si mesmo. Ele vira para o rei e fala: eu não quero nada que você tem para me oferecer não. Sabe por quê? Porque Daniel não queria se misturar com aquele tipo de gente que era arrogante contra Deus, que desprezava o Senhor dos Exércitos, que rejeitava o seu domínio e a sua soberania. Daniel temia a um só, que era o seu Deus. E a gente tem que aprender a mesma coisa. Por que num país onde a criminalidade é alta, onde tem bala perdida para tudo quanto é lado, onde tem assalto, tem sequestro, tem tráfico, por que a gente ainda está aqui? Porque Ele está nos sustentando. Não é porque as suas paredes estão fazendo o serviço direito, não. Não é porque a sua casa é segura, não. É porque o seu Deus tem te protegido no meio da angústia. É porque o seu Deus é o seu protetor e Ele vai à sua frente. E a gente tem que reconhecer isso. Se temos vida, se temos o que comer, se temos aonde dormir, é pela graça do nosso Redentor, que tem nos dado mais do que merecemos. E a gente tem que aprender a ser grato a Ele por isso. A gente não pode se tornar como esse rei arrogante, achar que a gente é algo que a gente não é. E Daniel tenta nos constranger, o livro de Daniel tenta nos constranger diante disso. E por último, a última aplicação desse texto, a gente tem que entender que quem está no controle das coisas não é a gente também. É curiosíssimo pensar, meus irmãos, que tudo isso aqui aconteceu numa noite. Nós estamos falando aqui do grande império babilônico. A gente não está falando de um presidente qualquer, de um país qualquer, que o avião pode cair a qualquer hora, pode tomar um tiro. Não é isso. Nós estamos falando de um homem que ele tinha todo o poder em todo lugar. Ele podia matar se ele quisesse, ninguém ia questionar. Ele podia lançar alguém às feras, ele podia mandar atacar fogo, ele podia mandar devastar cidades. Eles mandavam devastar cidades. Eles falavam: essa cidade é minha inimiga. Os seus exércitos iam, os seus exércitos eram mais numerosos do que a própria população da cidade. Quantas vezes o Império Babilônico foi diante de cidades de 30, 40 mil pessoas, com exércitos de 60, 70. É 2 soldados para cada pessoa, mas isso inclui mulheres, crianças. Como que essas cidades podiam sobreviver a um domínio, a um poder como esse? E aí agora nós estamos vendo que em uma noite, talvez ali 4, 5 horas, o grande imperador, o grande rei, o soberano de todas as nações naquele momento, ele cai pela vontade de Deus. Em 5 horas, Deus fez o que dezenas de impérios e cidades não fizeram durante décadas,
durante dezenas de anos. Tudo porque ele escolheu confrontar o Deus dos exércitos. É curioso pensar que o controle das coisas não está nas nossas mãos. A gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não tem o controle das coisas ao nosso redor. Às vezes a gente acha que as coisas podem ser grandes, mas do lado de lá Deus pode estar agindo de tal forma no controle de toda a situação que tudo pode ser simples. Ele não está preso na nossa realidade. O nosso Deus controla tudo, todos, em todo lugar. E a gente precisa conhecê-lo dessa forma, para que a gente tenha paz em nosso coração. Quando precisamos de respostas de algo que está fora do nosso controle, é só Ele que pode nos responder. Então é a Ele que nós temos que temer e confiar. Que possamos aprender isso e que o nosso coração se quebrante diante desse Deus. Tudo que a gente aprende aqui é isso. Ele é grande e nós somos pequenos demais na sua presença. Que o grande Deus seja o seu Deus. Que o grande Deus seja o seu provedor. Que o grande Deus seja o seu sustentador. Que Ele mantenha a sua jornada, a sua vida, o seu coração, a sua alma. E que você aprenda a descansar nele. Ele certamente há de cuidar de você. Vamos orar. Feche seus olhos.